Felipe, grande Felipe, estamos desde o ano passado conversando enquanto você estava na Polônia. Muito prazer em recebê-lo. Espero que gostem da palestra do Felipe e é com você, Felipe. Bom, queria agradecer aí o pessoal pela apresentação, dizer que é um privilégio aí estar junto com o pessoal do Cybersecurity Summit, né? O Rafael, a gente vem conversando aí já há bastante tempo para poder juntar essa oportunidade, na verdade. Eu falava com ele quando eu estava morando na Polônia, inclusive hoje, né? Eu já estou morando aqui no Brasil, mas primeiro agradecer aí por essa oportunidade. E, bom, vamos lá conversar um pouquinho hoje sobre análise de malware, né? Como a gente consegue investigar isso. Bom, antes de a gente entrar um pouco mais no detalhe, minha ideia aqui hoje é a gente estar falando um pouquinho sobre não só os primeiros passos, mas tentar dar uma visibilidade maior, né? Vai ser uma palestra um pouco mais técnica, mas também a gente tentar ver alguns gatilhos, né? Mais algumas dicas também de como a gente vai fazer. Bom, como já foi falado, meu nome é Felipe Pires, né? Então, tá aqui os meus contatos para quem quiser me adicionar, tá? Eu atualmente... não atualmente, mas eu já venho trabalhando em mais ou menos em torno de 10, 12 anos na área de tecnologia, né? Trabalhei em empresas como a Dell Computadores, né? Na parte de infraestrutura, toda essa parte de construção mesmo, né? Desde a parte de switch, servidor, storage, como tu cria ambientes de alta disponibilidade, né? Como tu vai estruturando isso na parte técnica, né? Então, eu era um dos responsáveis lá, depois trabalhei na Trend Micro, né? Aprendi muito de segurança da informação com a Trend durante os 5 anos que trabalhei lá. Depois eu trabalhei na Polônia, né? Fui para a Polônia para trabalhar como penetration tester lá, né? E aí tive a oportunidade de participar de algumas conferências lá fora, né? Seja na Polônia, seja na Alemanha também, República Tcheca, em outros lugares, né? E aí a gente começou a conversar lá com o Rafael. E agora, né? Esse ano, 2020, eu recebi um projeto novo, né? Para retornar para o Brasil. E aí acabei retornando. Então, hoje eu atualmente tenho 2 atividades, né? Eu atualmente atuo como Global Research Manager na Hacker Security, né? Para quem não sabe, a Hacker Security é uma empresa que trabalha com toda essa parte de treinamento, né, de segurança da informação, né? E também tem alguns serviços, mas eu entrei principalmente nessa parte de pesquisa e parte de treinamentos, e também trabalho na Zup Innovation aqui no Brasil, que foi o projeto que me trouxe de volta para o Brasil, como pesquisador de segurança, né? E mais especificamente agora iniciando um novo projeto na área de threat hunting, né? E, bom, graças a esse período de pesquisa, eu consegui publicar aí alguns artigos, né? Não vou dizer que foi nenhum produto, nada, um estudo científico, mas foi mais algumas coisas que a gente foi estudando, né? Algumas dicas que a gente vai dando para o pessoal, né? Mas, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade de estar compartilhando isso com o pessoal, certo? Então, isso é um pouco de mim. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre análise de malware. Então, antes de fato a gente começar a iniciar esse processo de análise, para definir se ele é ou não um malware, a gente precisa entender essas etapas, né, a identificação dele. Então, por exemplo, a gente precisa saber se de fato ele é um malware, né, então um malicious software, ou então se ele é um maldoc, né, um malicious document. Porque até então a gente só tem um sample, só tem uma amostra do que é de fato esse possível artefato, se ele é ou não malicioso. Então a gente precisa primeiro ir para essa parte de identificação, essa é a primeira etapa que a gente deveria seguir para um processo de análise de malware. Depois que a gente entende que tipo de arquivo que a gente vai fazer uma análise, a gente vai, de fato, partir para uma análise, né, mais profunda desse artefato, para saber, de fato, se ele é realmente um malware ou não, né? Até então, ele é um sample. Então, a gente vai definir, vai ver se vai trabalhar com a estratégia de uma análise estática ou uma estratégia de análise dinâmica. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Claro que não vamos entrar em megas detalhes aqui, porque, por exemplo, só para falar de estrutura PE, né, que são binários para plataformas Windows, por exemplo, Microsoft, a gente teria que dar um curso, talvez, de muitos anos, ou 1 ano, ou 2 anos, para falar de todos os detalhes e pormenores. Depois que a gente define e executa essa estratégia e faz essa análise, a gente cria, de fato, um report, né, o relatório, que é o que a gente vai entregar isso para o nosso gerente, para o coordenador, né, para o tech lead, para o team lead, enfim, qual os vários nomes que a gente tem dentro das nossas companhias e que a gente trabalha, né, que é importante para a gente, de fato, levar essa informação adiante. E aí a gente vai tomar alguma ação disso. Depois que a gente faz isso, que ação que a gente pode tomar? Uma das ações que a gente geralmente toma quando a gente fala desse processo de análise de malware, investigação, cibersegurança, a gente vai fazer o melhoramento, né? A gente vai melhorar, na verdade, esses mecanismos de defesa, os nossos sensores de defesa, né? Que seria justamente assim, bom, se esse artefato passou pelo firewall, não foi detectado, por que não foi? Eu tenho um IPS, eu tenho um IDS, né? Eu tenho
uma ferramenta que vai prevenir ou só vai detectar. Então, esse reporte ele pode ajudar a gente a fazer as melhorias, né, o famoso tuning nas ferramentas que a gente tem de segurança dentro do nosso ambiente. Após isso, hoje já se fala bastante, né, lá fora principalmente, que no Brasil está criando isso, está se estruturando isso já faz mais ou menos um ano, que é o conceito de CTI, né, o Cyber Threat Intelligence, que é justamente para tu criar este ambiente, né, uma das iniciativas que eu atuo, né, por exemplo, dentro da Zup Innovation, que é a companhia que eu também trabalho, e a gente está criando essa estrutura, né, porque de fato, quando a gente fala de artefatos maliciosos, a gente tem que pensar no que a gente já conhece para trazer um aprendizado, mas também tem que pensar em outros pontos, né? Por exemplo, o que a gente já conhece, né? Os componentes que a gente conhece, domínio, IP, né? Algum hash criptográfico, alguma coisa desse tipo, ele vai gerar o que a gente chama de IOC, né? Ou IOCs, né? Que são índice de comprometimento. Mas quando a gente fala de inteligência, por exemplo, a gente já pode direcionar para um outro assunto chamado IOA, né? Índice por ataque, né? Ou seja, que são comportamentos. Por exemplo, imagina uma mesma companhia, né, que tem 50 desktops ou notebooks, ou enfim, 50 devices de diferentes setores acessando o mesmo IP, certo? É no mínimo suspeito, né? Porque se elas não fazem parte do mesmo projeto, ou do mesmo time de desenvolvimento, ou não têm a mesma estrutura, por que máquinas diferentes acessam o mesmo domínio? Então, isso é uma forma de entender um comportamento, né? A gente não está falando que, de fato, ele é uma ação maliciosa, mas ele tem pelo menos um comportamento suspeito. E aí que entra todo esse processo de IOA, né? Então, Índice of Attack, né? Indicator of Attack, ou seja, é uma outra análise dentro de um processo de CTI que a gente chama. E a gente vai construindo, né, de acordo com essas análises que a gente vai fazendo. E aí, claro, tudo isso vai fazendo com que a gente consiga fortalecer, né, o ambiente de cybersecurity. Por quê? Porque é um ambiente, como a gente está falando aqui, né, e provavelmente a gente está falando durante todo o evento sobre essa resiliência, né, que é uma palavra bem utilizada aqui no Brasil, que é a gente se adaptar a essas novidades aí, pode-se dizer assim, certo? Então, legal, entendendo um pouco desse conceito geral, a gente pode ir mais um detalhe. Análise estática, então, o que é análise estática? Ela geralmente é o começo de uma exploração que um analista de malware faz, né, e é geralmente esse primeiro passo. Por quê? É o primeiro passo, porque a análise estática em si, ela vai descrever, né, um processo, por exemplo, né, onde ele vai analisar um programa, ou um código, ou ele vai analisar uma estrutura de um código, ou se esse código chama determinada função, e essa função ela é executada dentro do sistema operacional. Então, é uma análise mais profunda deste artefato e do que ele está fazendo dentro do ambiente. Então, e aí tem um detalhe interessante, que esse programa em si, ele não roda, né, em si em real time. Então eu coloquei que depende muito, claro, do programa, porque dependendo se tu for usar uma ferramenta, e aí é que eu deixo um ponto de atenção, né, eu não tenho a pretensão nenhuma de querer falar sobre hacking, né, da NSA, ou da NSA, enfim, ou da Microsoft. A minha intenção aqui é a gente trazer esse conhecimento e voltar um pouco para as bases que a gente precisa estruturar, e às vezes a gente realmente vai usar muito ferramental, né, muitas ferramentas, de fato, para auxiliar o processo, mas às vezes a gente só usa para clicar o botão e ter um resultado, a gente não consegue interpretar esse resultado. Porque não consegue interpretar, a gente não sabe, de fato, como funciona a estrutura dessa ferramenta, por que ela está chamando determinada função dentro daquela ferramenta, e que vai ler determinada função dentro do binário, né, dentro do arquivo que tu está analisando. Então, esse é um ponto interessante. Por isso que a análise estática ela é executada, porque, de fato, ela é, entre aspas, um processo mais safe, né, mais seguro, né, porque tu não tá, de fato, pegando aquele malware, né, aquele sample malicioso, que pode ser, tu tá analisando, e jogar ele dentro de um lugar e executar ele. Então, por isso que a gente fala que ele é uma análise em não real time, né. Já a análise dinâmica, ele parte de uma outra premissa, né, ele é baseado exclusivamente no behavior, né, que nada mais é do que o comportamento. Ou seja, é essa interação que esse malware tem, né, quando ele é executado, seja no ambiente, né, com o sistema operacional, ou se o maldoc, por exemplo, né, que é o malicious document, é o famoso PDF malicioso, é o famoso Excel, né, é o famoso Word, né, então que tem uma macro rodando em background, que ela é executada, chama determinado script. Então, análise dinâmica é quando eu rodo ele em real time, eu executo ele e vejo o comportamento ele dentro de um ambiente, né, seja ele controlado de preferência, ou então, infelizmente, às vezes na vida real que o usuário executa, e aí acaba acontecendo um impacto maior dentro do ambiente. E claro,
Análise dinâmica, ele pode realmente ser facilmente automatizado, esse processo todo, né? Existem sites que auxiliam nesse processo, que já executam, né, essa análise, né, é bem famoso aí dentro da área de segurança, né, o próprio VirusTotal, né, que é uma espécie de antivírus scanning que faz todo esse mapeamento dentro do seu ambiente. E aqui é importante sinalizar um ponto legal do VirusTotal, e talvez muitos já saibam, mas muitos não saibam ainda, e aí vem um pouco de experiência que eu trouxe, né, de trabalhar em fabricante, trabalhar lá fora, que é justamente o quê? O VirusTotal trabalha com várias engines, né, que são aqueles motores de detecção que fazem a análise de quando tu submete o artefato lá para dentro. E aí entra um ponto importante, que se tu pensar agora na ferramenta de segurança que tu usa na tua empresa, tu pensa o seguinte: várias vezes o teu analista, né, seja um tech lead que está ouvindo, né, está vendo aqui, seja o teu analista, seja o teu especialista, seja a pessoa que está manuseando o teu sensor de segurança, o que ele tem que fazer? Ele tem que falar com o fabricante para ver as melhores práticas que se aplicam àquele software. Então, muitas vezes tem vários checkbox, né, aqueles quadradinhos que tem que habilitar para que determinadas features funcionem de uma forma melhor. O VirusTotal não possui isso, ele só possui uma engine lá dentro. Então, por isso que muitas vezes, e aí vem uma coisa interessante, a gente submete um artefato no VirusTotal e o VirusTotal não detecta. Por quê? Porque aquela engine, de fato, não vai detectar aquele sample, porque para que ele fosse detectado pela tua ferramenta de segurança, teria que habilitar aqueles checkbox das melhores práticas. Então, entendam que o VirusTotal é uma ferramenta que auxilia e muito no processo de behavior analysis, né, nesse processo de antivírus scanning. Porém, quando a gente é complicado se tu comparar com o software que tu tem na tua empresa, porque às vezes ele vai detectar na tua empresa esse artefato como malicioso por uma análise comportamental, e às vezes no VirusTotal vai dizer que não detecta. Por quê? Porque lá só tem uma engine, e no teu produto muitas vezes tem uma, duas, três engines ou engines, e tem o checkbox habilitado. Então isso que é interessante. E já indo para essa explicação dessas automatizações, existe o famoso sandbox, né? Que, para quem não lembra, esse termo, na verdade, foi criado lá atrás, na época que existiam as guerras, né? Então era onde o pessoal do exército fazia testagem de armamento para ver se aquela, de fato, a arma estava funcional, dava tiro naquela caixa de areia, testava ali e logo depois ela ia para a guerra de fato. Né? Como muitas coisas a gente trouxe dessa questão militar, né? Como o Cyber Kill Chain, né? Que é a estratégia de como a gente vai estudar o nosso inimigo, né? Então o Kill Chain veio disso, aí se criou em 2011 o Cyber Kill Chain. Então o sandbox veio daí também, né, dessa mesma ideia, né, do exército, das guerras, onde a gente pode jogar o nosso artefato dentro de um ambiente controlado, executar esse artefato lá dentro e ver todo o comportamento que esse artefato tem, certo? Então, legal. Entendendo isso, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, para ficar mais fácil e dinâmico a explicação, né? Então, o que eu fiz? Eu baixei um artefato aqui, né, diretamente, um artefato que eu sabia que era malicioso a princípio, né? Eu baixei ele de um repositório e vou fazer um entendimento disso, né? De se ele é ou não malicioso. A princípio, ele é suspeito, certo? Então, ok, aqui a gente percebe que existem várias extensões e arquivos que são baixados, né? A gente tem ali 119.png, que provavelmente é uma foto. A gente tem arquivos de texto, arquivos DLL. E eu sempre pergunto isso quando a gente está conversando presencialmente, né? Que tipo de arquivo seria o mais suspeito, né? E eu não sei se você sabe, mas incrivelmente, né, no Brasil, sempre que eu palestro ou que eu cito este exemplo, por exemplo, o arquivo que mais se fala é justamente 171, né? Talvez pela brincadeira de que muita gente é 171 no Brasil, né? Que não paga as contas e que faz a famosa falcatrua, né? Ou o jeitinho brasileiro pro lado errado. Então o pessoal sempre diz, analisa primeiro 171. Por quê? Porque além de ser 171 é um executável. Então a gente vai lá. Então, o primeiro comando que eu estou utilizando é o comando file. E aí aqui vem uma coisa interessante. A extensão está dizendo que ele é um executável, mas quando a gente executa o comando file, a gente percebe que, de fato, ele não é um executável. Por que que isso acontece? Tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho por que esse conceito, ou por que isso acaba acontecendo, né? E aí, se a gente for ler o que está escrito aqui no 171, né, até tem uma brincadeira que ele diz assim, você perdeu, né? Você errou, né? Você perdeu, na verdade. Por quê? Porque a gente está, de fato, confiando numa extensão. Mas como que isso acontece na prática? Eu vou mostrar na minha máquina aqui e vamos o quê? Vamos torcer para os deuses da demo nos ajudar aqui agora que estamos ao vivo, né? Então vamos lá. Eu vou acessar aqui um repositório meu que eu tenho aqui, né? Eu tenho alguns samples aqui dentro, né? Então, por exemplo,
vamos lá, eu tenho aqui um sample, eu não sei se ele é malicioso ou não, eu posso dar o file, né? Acho que a fonte está pequena, vou aumentar um pouquinho só para a gente ficar mais fácil, para a gente, de fato, entender. Mas antes de dar este comando file neste arquivo, o que eu sempre recomendo, né, para os alunos, né? Eu também fui professor universitário no Brasil aqui, em algumas faculdades em São Paulo, sempre ler o manual da ferramenta que a gente está usando. Por quê? Porque a gente precisa entender o que a gente está usando. E esse é o grande desafio que a gente tem hoje quando a gente fala da galera mais nova que está começando a estudar a área de cibersegurança. Por quê? Porque isso é base, né? A gente precisa entender. E aí uma coisa que eu bato muito neles, a minha apresentação está em inglês, e sempre uso inglês, e às vezes eu misturo inglês com português de propósito, justamente por isso, porque a nossa área é uma área de tecnologia, né? Então o file, nada mais do que ele faz, ele determina o tipo de arquivo, mas para que isso aconteça, existem várias coisas que ele precisa levar em consideração, né? Então, uma das coisas que ele vai falando sobre essa determinação, como ele determina, como ele escolhe isso, né? Então ele vai explicando esse manual, né? Ele é na versão 5.38, né? E assim por diante. Ele vai explicando várias coisas e como que ele avalia isso, né? E é até interessante porque para que ele faça essa análise, ele leva em consideração um ponto importante, né? Que é justamente o quê? O conceito de magic number, que é o que é falado justamente para identificar o tipo de arquivo. Então ele leva essa consideração, né? Que eles chamam de magic number, que é um número específico, né? Ou não um número, mas é uma informação específica dentro do offset do arquivo, onde começa o arquivo, para que ele defina de fato o que é aquele tipo de arquivo. Ele leva em consideração algumas coisas. Então, por exemplo, lendo o comando file, a gente consegue entender algumas coisas. Por exemplo, ele está falando aqui, esse magic test, né, eles são usados para checar os arquivos, né, os dados em particulares são fixados num determinado formato, ou seja, existe um banco de dados, né, que é utilizado pelo file em si, que ele vai determinar algumas regrinhas, né, de como ele vai avaliar de fato esse arquivo. E ele vai explicando aqui algumas coisas sobre o binário, né, e aqui entra uma coisa interessante, ó, que esses formatos eles são definidos muitas vezes no elf.h. Então, aqui também está falando um pouquinho sobre a estrutura de arquivo ELF, né, que depois a gente vai olhar mais para frente, talvez a gente abra ele para dar uma olhada, uma entendida, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está falando que essa informação que tem, de fato, desse magic number, ele identifica, né, o que tipo de arquivo que fica exatamente dentro de etc magic. Claro que quando a gente fala de plataformas Linux, ele já está compilado, então não tem toda a informação lá dentro. E aí, para trazer para vocês uma coisa diferente, né, eu trouxe um exemplo que eu vi justamente feito pelo Fernando Mercedes, que é um amigo meu que trabalha na Trend, inclusive, e eu vi um vídeo dele, depois vocês podem acessar, tá na Mente Binária, bem legal, falando mais detalhes sobre o file, mas a parte mais importante que eu quero trazer para vocês aqui é justamente como ele define isso, né, e como ele de fato encontra essas informações. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu baixei o fonte do file, né, como ele tinha feito no vídeo, ele entra em muito mais detalhes que a gente não vai cobrir aqui, né, mas basicamente eu acessei exatamente, para vocês terem uma ideia maior, a database de como o file identifica esses arquivos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem N extensões, né, de como ele vai definir e assim por diante. Então, tem JavaScript aqui, tem, por exemplo, outras extensões como de VMware, como, por exemplo, de música, né, o próprio Apache, Android e assim por diante. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a gente pode vir aqui, por exemplo, e escrever e gerar um arquivo .txt, né? Então, nano.txt, eu vou colocar, olá mundo é muito manjado, né? Eu vou colocar, sei lá, malware, melhor, né? Que daí a gente está falando de análise de malware. Eu vou colocar malware e vou salvar esse arquivo. Então, se eu der um file neste cyber, de fato, o que a gente vai ver? Vamos subir ele aqui. File no cyber, né? Ele vai dizer que é um arquivo em ASCII ou ASCII, né, um arquivo de texto. Se eu der um cat ou cat, enfim, nesse arquivo para ler, ele vai realmente ter a informação do malware lá, né, no nome que eu escrevi, malware. Porém, seguindo a ideia, né, dessa database, desse banco de dados, de como ele é escrito, né, a gente pode pegar, por exemplo, um exemplo de JavaScript aqui, por exemplo. Eu vou copiar, né, e vou dar um cat aqui nesse JavaScript para a gente ler o que é essa regrinha básica que ele está tendo, né? Então, a gente vê que ele possui aqui, por exemplo, mais de uma regra, né? Então, aqui a gente tem a regra 1, regra 2, regra 3, assim por diante, que pode ser uma regra por início do binário, pode ser por regex, né? Ou regex, aqui até que nesse caso não tem, mas, por exemplo, se eu mudar, né,
o offset do arquivo, que seria como ele identifica o magic number. Então, vamos começar a conectar as coisas. A gente falou que o file determina o tipo do arquivo. Ele leva em consideração o magic number que está no offset do arquivo, que é o início do arquivo. Então, neste caso, se eu colocar este início do arquivo aqui, né, eu posso fazer uma alteração dentro, por exemplo, desse meu arquivo cyber, que é .txt, e eu vou fazer uma alteração nele. Eu vou colocar esse início aqui no meu arquivo. Eu vou manipular o meu arquivo de texto e vou salvá-lo, certo? Então, se eu der um file nele, certo? E para fazer a leitura do cyber, o que eu estou vendo aqui agora? Agora eu estou vendo um arquivo, um script em Node.js. Olha que interessante, estamos manipulando. Vou fazer mais uma manipulação dele aqui para vocês entenderem. Por exemplo, se eu vim aqui e alterar para, por exemplo, vamos lá, % PDF traço 1.4, né? Então, se a gente fizer isso, vamos só dar uma confirmada, ver se é isso mesmo. Eu acredito que é isso aqui. Vamos lá, se a gente der um cat no PDF aqui, para a gente confirmar, a gente tem várias informações, % PDF, e o número tem essas outras regrinhas aqui que a gente pode perceber, né? Da forma como ele é escrito, de acordo com o MIME type dele, né? Como ele define isso. Então, eu poderia copiar isso aqui, por exemplo, e colocar no início do documento. Se eu colocar esse aqui, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, ele vai dar justamente o nome do PDF, teoricamente, e vai me gerar esse arquivo em PDF, né? Então, se a gente der um file no Cyber de novo, a gente vê que ele agora é um arquivo de PDF, não mais um arquivo de texto e não mais um JavaScript. Então, olha que legal. Na verdade, tudo isso acontece porque o magic number está sendo lido, né, de acordo com o offset da entrada do arquivo, e por isso que essa ferramenta funciona dessa maneira. É básico, mas eu preciso identificar e entender como a ferramenta trabalha. Esse é o grande segredo. Se a gente volta no... Só para vocês, de fato, entenderem isso, né, e ter isso muito claro, por exemplo, e eu vim aqui, por exemplo, JavaScript de novo, né? Mesmo que eu faça isso, aqui está pequenininho, eu só vou repetir o que a gente tinha feito anteriormente, né, e salvar ele, fechar essa tela aqui, e a gente tem neste caso agora um JavaScript, né, um Node.js. Então, entenda-se que, por exemplo, ou sei lá, vou fazer um pouco diferente aqui para a gente aproveitar que a gente está aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, Python. Python, a gente também tem umas estruturinhas de Python aqui, algumas regrinhas, alguns regex que a gente pode fazer. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar essas 3 aspas aqui, só para a gente ter uma ideia, para a gente fazer uma coisinha diferente aqui. Nano, Cyber, vou deletar isso aqui. Vamos colocar as 3 aspas, vou salvar, e vamos ver se ele vai entender como, de fato, um arquivo Python, né? Vamos lá. Ó, por que ele não pegou? Porque ele leva em consideração vários itens. Então, isso tudo é de acordo com como ele trabalha isso, né? Se eu botar, por exemplo, vamos lá, as 3 aspas, onde as aspas duplas, digamos assim, são 3 também. Vou dar um salvar. Vamos lá, File Cyber. Ele está dando como Python script agora. Tá vendo? Porque de acordo com as 3 aspas no próprio database, ele é um Python. Se eu der ainda assim, se eu der um chmod aqui, por exemplo, der um direito de execução nele, por exemplo, e chamar o Python para, de fato, executar ele, porque ele é um arquivo em Python, né, se a gente ver. Vamos lá. Ele não vai rodar porque não tem extensão. Se a gente fizer o seguinte, vamos mudar essa extensão aqui para, de fato, cyber.python, teoricamente, ele deveria rodar, certo? Se a gente põe aqui, vai dar erro. Por quê? Porque, de fato, o código em Python que deveria ser executado, ele não está ali. Então, ele vai dar um erro. Mas tudo isso para explicar como, de fato, o comando file funciona, né? E como a gente leva para fazer o processo de identificação. Então, isso que é interessante, né? Deixa eu apagar aqui até para não corromper o nosso banco de dados, de fato, né? Vamos lá, root, malware, docs. E assim por diante. Assim a gente vai identificando, de fato, os nossos arquivos. É assim que funciona. E aí, se a gente volta lá para aquele vídeo que eu estava mostrando para vocês, né, a gente tem outras extensões que a gente pode analisar, certo? Que é o quê? Eu vou passar um pouquinho para frente aqui para ser mais rápido. A gente tem o 119, que é um executável, neste caso, é um arquivo PE, do tipo PE, né, onde a gente tem uma estrutura da Intel, né, Microsoft, e ele tem, neste caso aqui, um UPX, né, que nada mais é que é um packer que os atacantes geralmente utilizam para
empacotar determinadas seções dentro de um arquivo binário para dificultar o processo do analista de malware ou que seja a pessoa que está fazendo essa análise, o hunter e assim por diante. Então, quando a gente olha, por exemplo, o malware.dll, né, seguindo essa mesma lógica, a mesma linha do nosso comando file, a gente vê que ele também é um arquivo texto, e aí tem até uma outra brincadeira aqui, né, que a gente acaba fazendo, que é a gente nunca deve, de fato, se fixar e acreditar numa extensão, né? Então, por quê? Porque, como eu mostrei para vocês, a gente pode, de fato, manipular isso entendendo como funciona esta análise, né? E aí, no vídeo, a gente consegue notar o quê? Que ele segue ainda algumas outras análises interessantes. Por exemplo, a gente tem arquivos de texto aqui, a princípio, né? Esse RTF, o que é esse arquivo RTF, né? É o Read Text File, né? É um arquivo de texto. Mas esse UNP, o que é o UNP? Que extensão é essa? Né? O que ele está levando, de fato, em consideração? E aqui a gente já consegue ver, por exemplo, que neste caso, esse RTF, ele é um arquivo de texto, o UNP é uma outra extensão. Quando a gente olha o RTF, a gente vê que aqui ele tem algumas dicas que ele vai dando, né, deste possível artefato malicioso. Que é o quê? Que ele está falando o seguinte, ó, esse arquivo, né, ele está encriptado. Então, ele está dizendo que foi encriptado. Se está encriptado, provavelmente precisa ser decriptado. Né? E aqui está falando, ó, pressione Ctrl Alt Del para rodar o Dirt Decrypt, por exemplo. E aqui entra um ponto interessante, que é o quê? Se existe uma ferramenta que vai fazer o decrypt deste malware, então provavelmente a gente pode aferir que ele é um ransomware, né? Ou um tipo de ransomware que faz essa criptografia. Inclusive, ele está dando o path, né? Que é o caminho de como esse artefato vai ocorrer, né, e como ele vai fazer todo o decrypt desse processo e assim por diante, certo? Então, a gente consegue, de fato, ter muitas informações interessantes. E aqui, por exemplo, quando a gente olha um pouquinho mais aqui em cima, enquanto eu estou rodando os outros comandos, a gente vê aqui em cima um decrypt.dobf, né, que pode ser, por exemplo, né, a gente pode deduzir que pode ser o artefato para fazer o decrypt, né, da solução, enfim, não da solução, mas do malware que acabou criptografando essa vítima. Então, percebam que quando eu baixei esse sample, né, na verdade, ele veio vários arquivos juntos para que a gente pudesse fazer uma análise de todo esse comportamento e todo o processo de como ele acontece e assim por diante. Então, o processo de análise, e tudo isso eu estou fazendo naquela primeira etapa de identificação, né, entendendo se é um binário executável, se não é executável e assim por diante, certo? Então, indo para frente, seguindo, aqui a gente vai falar um pouquinho de estruturas, né? A primeira estrutura que a gente vai comentar é sobre a estrutura de arquivo ELF, né? Que nada mais é do que um executável linkado, formato linkado executável, que seria Executable and Linkable Format, que é usado dentro de plataformas Unix, né? Então, de uma certa forma, né? Eu não vou entrar tanto em detalhes assim, mas a gente pode dizer que a estrutura de um arquivo ELF ela é muito parecida, não igual, óbvio, a uma estrutura de um arquivo PE, que é um Portable Executable, né? A gente não vai entrar de novo no mínimo detalhe, porque a gente iria demorar muito tempo para falar isso, né? Mas a gente pode seguir aquela mesma regrinha que a gente falou anteriormente. Então, se a gente olha aqui, por exemplo, dentro da nossa estrutura, né? Vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui alguns binários. A gente está falando de arquivos em ELF, né? Que são arquivos de plataforma Unix, né? Então, se eu der um file, por exemplo, nesse linux.txt aqui, né, eu vou ver que ele não é um TXT, né, tá nos enganando, inclusive, ele é um ELF de 64 bits, né, que ele é um executável a princípio, né, que ele é de x86, que ele é 64 bits, e ele é estaticamente linkado, né, que é uma das formas que ele trabalha, né, que ele não tem dependências de bibliotecas para rodar, certo? Se a gente olha, por exemplo, um outro arquivo file aqui, por exemplo, esse 32 aqui, Linux 32. Vamos lá. A gente percebe que ele é um pouquinho diferente, porque ele tem 32 bits, né? Ele também é estaticamente linkado, né? Se a gente olhar, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum aqui que é dinamicamente linkado. Eu não me lembro se eu tenho algum dinamicamente linkado aqui. Vamos ver, Linux 64 malware. Vamos ver se aqui também é estatisticamente linkado. Vamos ver uma coisa aqui, 32, deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, não tem um dinamicamente linkado, eu ia só mostrar para vocês a diferença, mas não tem problema.
O importante é que a gente entenda essa estrutura de como ele funciona, né? E aí lembra que a gente tinha lido no file que existia um arquivo chamado elf.h, né? Quando a gente dá um locate nele aqui, a gente vê que ele tem um caminho aqui onde tem esse binário, né? Onde tem essas informações. Se a gente copiar e fizer uma leitura dele, olha que coisa interessante, a gente vai entender toda essa estrutura que eu estou comentando para vocês. Aí fica de tema de casa aí para quem está assistindo e está nos ouvindo, né? Então, ele vai falar que este arquivo, né, ele vai definir o padrão do tipo ELF, a estrutura, macros envolvidas, assim por diante. E aí tem várias informações aqui de como ele trabalha, né, de como é que é a estrutura, se ele tem uma word, uma the word, se ele tem não uma the word, mas tem uma word, uma health, de como ele faz a estrutura dessa divisão dos bytes, né? E aí dentro desse primeiro header que eu mostrei na foto para vocês anteriormente, a gente vê o que aqui, né? Que esse arquivo file header, ele aparece e sempre começa do início de um arquivo ELF. Então, lembrem que a gente falou do file, de como ele lê o magic number. Então, na própria estrutura do arquivo ELF, a gente tem um magic number aqui, né? Então, dentro dos 16 primeiros bytes, que começa dentro dessa seção chamada ident, existem 16 bytes, que é onde a gente vai encontrar o magic number e outras tantas informações dentro dessa seção chamada, né, dentro dessa estrutura de 16 bytes chamada ident. Se a gente vir um pouco mais abaixo, para entender essa estrutura, a gente vê que é o seguinte, que dentro desse array, na verdade, não é seção, é array que é chamada, nesse conjunto de bytes, existem algumas informações, como a gente viu, magic number, entre outras coisas. Então, a gente consegue ver que no primeiro, a posição do magic number de um ELF, ele é zerado, a posição 2, ele é geralmente a letra E, né? A posição 3 é um L e a posição 4 é a letra F. Se a gente abre uma outra abinha aqui, por exemplo, né? Vamos aumentar um pouquinho para ficar mais fácil, e a gente dá um hexadecimal aqui, só para a gente poder fazer uma comparação disso, né? Com esse linux.txt que a gente tinha brincado, né? Faltou o N aqui, né? N32. Ele vai trazer o seguinte, ó. As 4 primeiras posições desse array de 16 bytes, né? Então, a gente tem a posição 0, que é essa aqui, que está exatamente aqui falando. A gente tem a posição 1, que é a letra E, que é exatamente o que fala aqui. Posição 3 é o L, e assim por diante. Então, percebam que a ferramenta nada mais vai fazer do que uma leitura do binário, sabendo que ele tem que avaliar essa estrutura, né? E aí, a gente consegue justamente entender como algumas plataformas são criadas, né? Então, a gente, por exemplo, tem o ReadElf, que é uma plataforma que é utilizada para análise de arquivo ELF, por exemplo, onde a gente pode ver, por exemplo, a estrutura de como ele funciona. Se a gente dá um "-a aqui, por exemplo, ReadElf, "-a", naquele Linux que a gente acabou de ver, .txt, o que a gente consegue perceber? Essa mesma informação aqui na estrutura. Por quê? Porque a pessoa que escreveu isso, né, que foi uma pessoa que é de fora do Brasil, ele entendeu como funciona essa estrutura e aí construiu um código baseado nessas informações que ele ia escanear, entre aspas, né, que ele ia fazer a leitura dessas informações, certo? Então, esse é um ponto importante. Aí vai falando das sessões, como funciona cada sessão, né, se existem as flags, se não tem as flags, e assim por diante. E é assim que funciona a estrutura. Quando a gente fala de executável em Windows, segue a mesma ideia, a mesma estrutura de quando a gente fala de sessões e assim por diante. Né? Claro que tem muitos mais detalhes e muito mais coisas e assim por diante. Bom, então quando a gente fala de arquivo ELF comparado com PE, as estruturas são meio que semelhantes. Como eu falei novamente, não são iguais, né? No caso de um arquivo PE, que a gente já está voltando e olhando para estruturas dentro de Windows, né, sistemas operacionais da Intel e assim por diante, a gente vê que a estrutura é um pouquinho, não diferente, mas semelhante. Mas a gente tem muito mais sessões e headers para fazer uma análise. Então, por exemplo, a gente tem os headers aqui e as suas devidas sessões, né? E aí tu tem justamente a primeira instrução, ou de novo, o magic number para fazer análise do arquivo, né? Tem a assinatura PE, que define se ele é um arquivo PE ou não, né? E tem as tabelas de sessões, né? Os sessions tables, que é onde geralmente tem toda aquela estrutura que a gente vai
ver de diretórios, assim por diante, até chegar nas sessões, onde a gente, de fato, encontra, geralmente, o code do malware, né, ou o código malicioso, que geralmente está dentro da seção .code ou .text, certo? Que seria essa seção aqui, no caso da imagem code, ou nesse .test que é aqui embaixo, um pouquinho mais embaixo. Se a gente voltar aqui para a nossa máquina e analisar, por exemplo, arquivos do tipo Windows, né? Eu tenho um aqui que é o nosso sample, né? Que eu ia mostrar no início lá, acabei indo para outra coisa e mostrando. Quando a gente dá um file no sample aqui, a gente vê que ele é um arquivo de fato DOS, do tipo PE, né? E tem essa estrutura mesmo, muito parecido com o que a gente tinha visto ali anteriormente naquele vídeo, né? E quando a gente dá o mesmo comando do nosso hexadecimal -N32, que é para pegar só os 32 bytes primeiro deste sample, né? Deixa eu só ir para o sample direitinho aqui, Windows, isso não é file, cd, win, ok, vamos lá, -N32, e a gente vai chegar de fato no nosso sample, e a gente vai ler a estrutura dele, a gente percebe que os 2 primeiros dígitos vão trazer o identificador dele, ou vão analisar o magic number, que é justamente essa identificação do arquivo DOS, né, do arquivo Microsoft, do arquivo onde ele foi definido, né, como um arquivo PE. É claro que se a gente olhar mais, se a gente, por exemplo, vir aqui e olhar um pouco mais da estrutura dele, e pegar, por exemplo, vamos lá, se a gente pegar o 64, nesse caso nem preciso do pipe aqui, pro less, não tem problema. A gente pegar 64, aqui a gente já vê, ele ainda não tem. Vamos pegar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos, e aí a gente dá um pipe, fica mais fácil, para mostrar para vocês onde aparece a assinatura do PE, e aqui a gente consegue ver, ó, justamente aqui nessa seção, que é o 5045, né, que são essa the word aqui, de como ele define, justamente da assinatura do arquivo PE, que é onde está a assinatura dele. Claro que isso aqui, de novo, é uma estrutura, e aqui a gente pode ver N informações, N coisas, né? Então a gente consegue ver aqui, né, que o binário inicia sendo analisado pelo magic number, certo? E aqui uma coisa interessante que eu gostaria de comentar para vocês, né, que é por que é importante a gente fazer análise das ferramentas, não a análise das ferramentas, mas entender como elas funcionam na prática, né? Não só teoricamente, mas o conceito, entender tudo de fato. Porque se a gente vê uma coisa aqui, olha que interessante, se a gente vir dar o comando strings, né, strings é um comando interessante para fazer uma primeira identificação, não é de fato, não é engenharia reversa, não é nada disso, não é análise de malware profunda, mas é uma análise de strings, né, isso aqui que tem desse lado aqui, basicamente o que a gente está vendo é strings, interpretação desses códigos em hexadecimal. Quando a gente dá um string, por exemplo, -a, né, para fazer a leitura de tudo, neste sample, por exemplo, deixa eu dar um pipe aqui para o less, para a gente começar desde o início do arquivo, a gente vê que ele começa com este, né, interrogação 132.exe. Impress, ele está falando provavelmente aqui das sessões, que ele tem umas sessões com esse nome, e na verdade são as 3 sessões que ele tem, sessão Impress 1, Impress 2, que não é um padrão, então provavelmente isso aqui deve ser um packer, né, e uma sessão RSRC, que é a sessão geralmente do ícone, da imagem, que é aquela sessão onde aparece o íconezinho para o usuário clicar, né. E aí tem várias outras strings aqui para baixo, mas olha que interessante aqui, ó. A primeira string que aparece aqui não é MZ, e aqui a gente tem um MZ que de fato é uma string, né, e ela não aparece. Se a gente dá se a gente voltar aqui e fizer uma outra comparação, agora com Linux, né, por exemplo, vamos lá, xdump -n64, vamos lá, qualquer um deles pode ser, Linux 32, a gente vê essa string aqui, certo? Se a gente voltar aqui e fizer o mesmo arquivo, der o strings, -a, neste mesmo arquivo, 32, é isso? É isso. A gente vai ver o quê? Vamos dar o pipe aqui para começar desde o início do arquivo. A gente vê que ele começa com uma chave, né? Com chave não, enfim, esqueci o nome desse sinal aqui em português. Também não lembro em inglês. Mas ele não começa com o elf, que também é uma string. Se a gente olha mais embaixo aqui, se a gente tira essa instrução de 64, né, de 64, e abre todo o arquivo desde o início, a gente consegue perceber que ele está começando, de fato, as strings mais para baixo, né? Ele começa, na verdade, muito parecido com isso aqui, ó.
Um pouquinho mais para aqui, olha, aqui que ele começa, de fato, né? Ou seja, percebam que ele não começou lá no início do arquivo, sendo que tem uma string assim, e ainda com a assinatura, com magic number. Por que isso não acontece? Por que isso não acontece, Felipe? Por um simples motivo. Porque a gente precisa ler o man do strings para saber. Ah, eu já sei disso. Bom, quem sabe legal, quem não sabe a gente vai aprender um pouco mais. O strings faz o quê? Ele imprime essa sequência dos caracteres do arquivo, né? Que a gente consegue ler e interpretar. Mas olha que interessante, para cada arquivo que é dado, né, dentro de uma plataforma GNU, essa string imprime e printa na tela para nós os caracteres em sequências, que são, pelo menos, a partir do 4º caractere. Por isso que o ELF não aparece, por isso que o MZ não aparece, por isso que muitas vezes não aparece, porque o string mostra a partir do 4º caractere. Por isso que não aparece. Então, por isso que é interessante a gente ler o man, por isso que a gente precisa saber do man, e assim por diante, para poder entender essas estruturas todas do arquivo. Certo? E aí, bom, agora falando um pouquinho de uma outra estrutura, falamos de ELF, falamos de PE, não entramos em detalhe profundamente, só fui dando algumas ideias de como a gente consegue fazer para adquirir conhecimento disso. A gente vai para uma estrutura física e lógica de arquivos PDF, que é onde a gente vai entrar um pouco mais profundo. Já o PDF, que é um Maldoc, ele trabalha pelo menos de 4 formas. Primeiro, ele tem um header, como todo arquivo, ele tem um body, que é justamente todo o corpo de informações que ele tem, um X-table, um cross-reference table, né, uma X-table, e um trailer, que geralmente é a parte final deste arquivo, né? Então, ele é dividido nessas 4 formas, né, onde a gente tem algumas informações que são importantes. No início desse header, existe o número e a versão, que é o que a gente viu lá quando eu manipulei o arquivo. Lembra que eu botei %PDF-1.4? Aquele 1.4 vai definir a versão deste documento. Já dentro do body, né, ou deste corpo do PDF, né, a gente tem as páginas, as imagens, fontes e assim por diante. E o PDF nada mais é do que um arquivo de texto, né, graficamente bonito, né? Então, ele, na verdade, ele é um arquivo de texto. Se a gente der um cat, né, um cat, enfim, para fazer a leitura desse arquivo, a gente vai abrir um monte de strings desses objetos, dessas informações. Então, tem aqui Cross-Reference Table, que aqui tem uma dica interessante. É a localização, de fato, ou local dentro desses objetos, né, dentro desses arquivos que são randomicamente acessados. Ou seja, ele tem um link, né? Então, quando a gente fala localizado dentro do objeto, é porque um link, ou melhor, um objeto se linka a outro. Quando a gente olha o trailer, né, também indo para o final do arquivo, quando a gente fala do trailer, por exemplo, quando a gente fala do trailer indo para o final do arquivo, o que acontece? A gente vê a mesma estrutura, né, que são certos objetos localizados dentro do corpo que se conectam aí com o Rex Table, né, ou com o Cross-Reference Table, e um é linkado no outro randomicamente de acordo com a estrutura que ele é montado. Para a gente ir mais na prática disso, para entender muito disso, a gente vai usar algumas ferramentas, né, eu vou mostrar durante a análise que eu fiz num PDF, como funciona isso. Então, a primeira ferramenta que eu vou mostrar e que eu usei é o PDF ID, desenvolvido pelo DJ Stevens, um analista de malware e um pesquisador de segurança bem conhecido mundialmente aí, né? E ele desenvolveu essa ferramenta que nada mais faz do que escanear documentos em PDFs para dar a lista de strings. Acabamos de falar de strings, estão vendo? Como está conectado e conta essas ocorrências que tem dentro do objeto, né? Ou dentro do arquivo, neste caso, não objeto. Ele vai buscar o número total de objetos, se tem alguma coisa ofuscada, né? Ofuscada em cada uma dessas palavras. E aí entra o detalhe de como eu entendo uma ferramenta, como eu entendo como funciona, não a ferramenta, mas como eu entendo a estrutura de um arquivo. DJ Stevens, sabendo como funciona essa estrutura, criou esta ferramenta, assim como criou outras tantas que eu vou mostrar durante o vídeo, que é o PDF Parser, entre outras. Então, quando ele dá o comando PDF ID, essa ferramenta executa o escaneamento, lista as strings e separa em objeto, que é o início, e o fim do objeto. Separa em strings, que geralmente é onde pode ou não ter um código malicioso, então ele separa o string, que ele sabe que é a estrutura de um arquivo como funciona, né, dentro de um objeto pode ter um string, e geralmente é no string que o atacante vai botar um código malicioso, um cross-reference table e um trailer que vai para o final do arquivo, certo? E aí, quando ele criou isso, ele colocou essa barra aqui, porque ele percebeu que ao fazer a leitura do arquivo, ele existia esses desmembramentos, né, dentro do arquivo, que são justamente o que eu falei, né, os location within the file, né, que é as localizações dentro do arquivo. São justamente essas barras, né? Cada um tem uma definição. Então, barra page significa a quantidade de páginas que tem neste arquivo, né? Se é um só, se é 15, né? Encrypt, se tem alguma coisa que é encriptado. JS, ou JavaScript, se tem um JavaScript. O AA, ou Open Action, significa que se tiver isso dentro de um arquivo,
significa que a pessoa, ao clicar nesse PDF, ele automaticamente executa uma função em background que é chamar um script. Então, se ele tem um Open Action, significa que ele vai rodar um script assim que ele for executado, né? E vamos combinar um arquivo PDF que roda um JavaScript em background, no mínimo suspeito, certo? Então, beleza, seguindo essa ideia, a gente vai para a nossa análise, de fato, do nosso arquivo em PDF. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa ferramenta, né, do DJ Stevens. Para quem não sabe, tem um blog dele que fala sobre todas as tools. Tu consegue baixar todas as ferramentas, para Windows, inclusive, e para Linux, geralmente, ele já está embarcado. Então, a gente consegue ver que esse PDF tem 15 objetos, tem 2 streamings, e aí já é uma coisa interessante, tem pelo menos 5 JavaScript aqui dentro, ou chamadas de JavaScript aqui dentro, e tem um Open Action aqui, ó, estão vendo? Então, já me leva a entender que ele pode ser, de fato, malicioso. Logo depois disso, o que eu peguei? Eu fiz e usei essa outra ferramenta que também é feita pelo DJ Stevens, para trazer todo o dado bruto, né, o RAW ou o RAM dele, pegar todo o dado bruto desse arquivo. E aqui entra um ponto interessante que eu gostaria de frisar com vocês, que eu acho bem interessante, né, que a gente consegue ver aqui, de fato, a estrutura, né, o header, como ele funciona, né, então está o header aqui com a sua devida versão, né, que a gente viu, 1.3, né, o mesmo porcento PDF que eu mostrei para vocês. E aqui vem a parte que começa a ficar interessante da análise, né? Dentro do objeto 1, como a gente vê aqui no meu mouse, a gente tem um referencing, né, uma referência, na verdade, do objeto 2, objeto 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, este objeto 1 está linkado a esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. Então, ele se linka com esses outros objetos. E aí, dentro do objeto 1, a gente já consegue perceber o quê? Que tem a informação do JavaScript, né? Que ele tem, por exemplo, aqui embaixo, um Open Action. Se ele tem um Open Action, significa o quê? Que realmente vai rodar um script quando o usuário clicar, e assim por diante. Então, a gente começa a criar uma forma e começa a entender um pouquinho como isso funciona. Se a gente vai descendo um pouco mais, vendo no vídeo, né? Eu vou pausando para explicar para vocês. A gente para no objeto 4 aqui, que ele está fazendo o seguinte, ele está referenciando o objeto 8 e 9, que até então não tinham sido citados. Então, o 4 está referenciando o 8 e o 9, certo? Está linkado neles. Então, se a gente desce um pouquinho mais, a gente vê que o 7, por exemplo, ele está linkado a um outro cara, que é o 10. Então, a gente já vê que o 4 linka no 8 e no 9, e o 7 linka no 10. Então, a gente tem 8, 9 e 10 aparecendo já no meio do nosso negócio aqui. Se a gente olha aqui embaixo, bem aqui embaixo no 9, vê que ele fala de novo do 4, né, que foi o cara que referenciou ele. O objeto 8 também está referenciando ele, e ele fala do 11 agora. Então, a gente tinha, desde o 1 ao 7, apareceu o 8, 9, 10, e agora apareceu o 11, né? E cada um deles vai se referenciando. O 9, a gente vê que ele tem algumas informações aqui, até então não tanto relevantes, porque é um arquivo, de novo, é um arquivo de texto, né? Aqui a gente já chega no arquivo 12, né? Ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho aqui só para te mostrar, que o 10, estão vendo? O 10, ele referencia o 12. Porque as coisas começam a aparecer. São 15 objetos, lembrem disso, né? Então o 12 apareceu aqui. Já quando a gente passa um pouquinho, a gente vê que no objeto 11, ele não está referenciando mais ninguém, então ele parou nele, e ele diz que contém um streaming. O DJ Stevens, quando criou as ferramentas, ele sabe que dentro dessa ferramenta, dentro desse streaming, pode ter um código malicioso. Então, ele vê que aqui tem que decodar alguma informação, e ele vê que o tamanho dessa informação, a princípio, não é pequeno, não é muito grande, na verdade, ele é tamanho pequeno. Já o 12, então aqui a gente tem uma informação que a gente pode dar uma olhada depois, que é o objeto 11, que tem algum streaming para ser analisado. No objeto 12, a gente tem uma outra referência, que é o objeto 13, certo? Então, está aparecendo um outro. O 13, por sua vez, ele já mostra uma informação interessante, contém streaming, também tem que ser decodado, porém, o tamanho dele aqui, ó, é um tamanho muito maior que o outro. Então, talvez aqui tenha realmente um script, de fato, né, uma informação, alguma coisa importante para se fazer uma análise. Então, aí, partindo dessa ideia, o que eu pensei? Bom, vamos fazer uma análise mais profunda disso, né? Vamos tentar descomprimir essas informações, porque até então eu estou com o dado bruto, mas eu tenho o dado que está comprimido. Então, usei uma outra ferramenta, também bem conhecida na parte de análise de malware, forense, assim por diante, PDF-TK. Peguei esse sample, gerei um output dentro desse dumping.txt e pedi para ele descomprimir essa informação. E aí eu cheguei nessa informação, né, do dump. Vamos ler essa informação e aí a gente consegue ter um pouco mais de clareza nisso.
E aí entra uma coisa interessante. Quando a gente executa isso, a gente consegue, de fato, abrir o objeto 13 e abrir esse streaming. Então, a gente consegue ver aqui que existe o streaming, existe uma informação aqui dentro que foi decodada. Se vocês olharem aqui, ó, percebam que aquele flat decode não aparece aqui, certo? Porque ele foi, de fato, decodado. E aqui está o tamanho dele. Então, o que acontece? Ele está justamente aparecendo aqui como um JavaScript obfuscado, né? Ele foi usado uma técnica de ofuscamento para esconder o código do analista de malware, certo? Então, quando a gente segue, eu pensei, bom, fiz essa análise até aqui, encontrei um código ofuscado, provavelmente aqui dentro deve ter algum artefato malicioso, alguma coisa maliciosa, mas a gente já sabe que ele tem alguma coisa maliciosa, né? Então, vamos precisar entender, de fato, o que tem dentro desse código, né? Então, o que eu fiz? Copiei esse código, vamos trabalhar o decode dele, né? Vamos tentar desofuscar ele. Então, eu gerei um arquivo, né, do tipo payload, gerei ele em HTML e vou tentar reescrever. Por quê? Quem conhece um pouquinho, trabalha com linguagem de programação, né, sabem que esse código é um código em JavaScript, né? Então, já entendi um pouco mais dos mecanismos, das técnicas de ofuscamento dele. O que eu estou fazendo? Eu estou reescrevendo ele, porque eu vi uma variável do tipo eval ali, e estou reescrevendo ele para que eu pudesse ler isso num document write, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o desofuscamento, digamos assim, desse código em JavaScript, e estou salvando isso num arquivo HTML para que eu consiga ler isso dentro de um browser, né? Dentro de alguma coisa. Então, o que eu fiz? Basicamente, eu estou editando esse arquivo e vou gerar esse arquivo HTML para ver o que tem lá dentro. Então, antes de abrir, ou melhor, depois que a gente abrir agora esse arquivo, que eu gerei ele, eu vou explicar toda a linha, né, para a gente entender o que a gente fez de fato, né? Então, olha que interessante, quando a gente de fato executa este payload.html, que foi o código que estava ofuscado em JavaScript aqui dentro, olha que informação que a gente consegue encontrar, né, por parte do atacante dentro desse arquivo, né? A gente vê que a gente tem uma variável do tipo payload. O que é uma variável? É, de fato, um payload. Então, olha que interessante, a gente tinha um arquivo em PDF, dentro desse arquivo PDF a gente tinha 15 objetos, dentro desses 15 objetos, no objeto 13 existia um streaming lá dentro, esse streaming estava ofuscado, né, tinha um JavaScript, na verdade, ofuscado, esse JavaScript que estava ofuscado, né, ele tinha um payload lá dentro, ou seja, o atacante, quando criou esse malware, né, ele ofuscou esse código, né, ele jogou uma técnica de ofuscamento lá dentro e que quando o usuário clicasse no PDF ia executar o Open Action, lembra que eu falei? Ou seja, esse Open Action ia chamar esse JavaScript que estava ofuscado e ia chamar esse payload. O que o payload faz? O payload nada mais é do que parte de um código que é descarregado na máquina da vítima e estabelece esse contato vítima-atacante, né? É como se fosse o callback, né, utilizado pelo atacante. Então, nada mais é do que um exploit que ele criou, né, dentro dessa... Ele usou um exploit para explorar uma vulnerabilidade, né, eu sei porque eu já fiz essa análise, né, rodei depois numa sandbox para fazer o double check, isso acontece muito com os analistas de malware, né, faz uma análise estática e depois vai para a dinâmica, e aí a gente chegou de fato no artefato malicioso aqui, que é o payload, né, que é onde ele vai jogar o código. Mas aí eu não fiquei satisfeito com isso, eu pensei, vamos seguir essa análise, né, já que eu tenho o payload, né, significa que esse código vai retornar para algum lugar. Então, para onde vai retornar esse lugar? Que lugar é esse? Será que esse é o servidor do atacante? Então, eu pensei, vamos fazer uma análise mais profunda nisso, né? Então, a gente tem um código aqui que a gente pode tentar decifrar, ou tentar ver se ele tem alguma técnica que está sendo utilizada. Então, o que eu fiz? Bom, entendendo um pouco como funciona a estrutura desse arquivo, né, eu consegui perceber que ele estava sendo trabalhado de uma forma diferente do ASCII, sim trabalhado em Unicode, que leva em consideração 2 bytes no processo de estrutura desse arquivo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando aquele porcento, né, dentro desse arquivo, eu tirei aqueles vários porcentos para que eu tivesse um único Unicode real, para que eu pudesse, de fato, buscar esse Unicode, né, esse tipo de encode, na verdade ele está encodado em EC2, né, e aí ele é convertido em Unicode, justamente que são os dois, porque ele é dividido em 2 bytes, diferente de um byte, como é o ASCII ou ASCII em si. Então, o que eu fiz aqui no Linux foi justamente isso, eu separei tudo dentro do arquivo e gerei um arquivo chamado arquivo Unicode, que é onde eu posso tentar extrair informações por parte, sei lá, talvez do CIC, talvez o comando e controle ou servidor do atacante. Então, assim como eu fiz no Linux, eu também tenho isso para fazer, eu consigo fazer isso no Windows.
né? E aí eu usei, por exemplo, o Mozilla, que é uma plataforma que faz algo parecido. Eu peguei o mesmo código e aí eu usei o sed ali justamente para tirar o porcento, né? Aqui também existe essa ferramenta que facilita isso, eu tirei o porcento aqui dentro, e dentro do Mozilla eu consigo gerar um arquivo do tipo binário, eu consigo pegar isso, né, e gerar um arquivo deste código que tem lá dentro, né, e gerar um file, um hexafile do tipo binário. Por que eu fiz isso? Porque eu queria buscar informação, né, dentro deste binário, né, e aí eu usei uma outra ferramenta que está dentro desse kit usado pelo DJ Stevens, chamado Short Search, né? E eu fiz essa mistura usando plataformas Windows também para vocês verem que é possível fazer em ambas as plataformas, né? Não fico fechado. Então, quando a gente usa o Shore aqui, né, esse binário para chamar esse hexafile que eu acabei de criar com esse Unicode e chama um HTTP, olha o que a gente encontra aqui, exatamente o IP do atacante que ia receber o callback deste payload que ia ser executado na vítima. Da onde era essa máquina? Esse atacante era exatamente lá da Europa, da Estônia, especificamente. Então, para a gente terminar e aí abrir para perguntas, enquanto eu deixo os meus contatos aqui para vocês, a gente viu um PDF, né, na nossa análise com 15 objetos, onde tinha um Open Action, o usuário clica, ele executa na máquina da vítima. O que vai executar na máquina da vítima? Um script que está dentro desse PDF, que está ofuscado, que a gente viu, né? Ele executa lá dentro, despeja, né, instala um payload lá dentro, que a gente também viu o payload, e esse payload ele faz uma comunicação reversa para um IP na Estônia, que a gente acabou de ver. Então essa foi a análise que a gente fez, né, tá os meus contatos, e agora eu fico aberto aí para perguntas.